terminei, eu já quero ir para essa área, quero ir para aquela, ou não? Você ainda pensava em amadurecer no policiamento, que via de regra, quando se forma, né, na Academia do Barro Branco, tem uma grande probabilidade de ir para o policiamento. Então, tipo, ou você já pensou, falou assim, não, eu quero mudar, eu quero ir pro bombeiro, eu quero ir para tal unidade, como é que foi? Eu fiquei os 3 anos de academia, nunca pensei em ser bombeiro. Nunca tive contato com bombeiro durante a academia, né? A gente tem pouco contato lá na academia, inclusive, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Hoje em dia parece que melhorou um pouco isso, né? O bombeiro meio que Tá mais próximo. entrou mais na academia, o Aham. G-Bom ficou mais ativo. Mas na minha época não era muito, né? Então, tudo depende muito de comando, como que tá a academia na época. Então, até o final da academia, meu sonho era ir pro COI. Ou pro COI ou pro choque, né? Um Praia de batalhão de choque. choque. Legal. E aí fui pro aspirantado. Aspirantado, minha turma inteira foi pro interior. Foi pro interior também, Eu né? fui lá pra São João da Boa Vista, né? O 24I. Fiquei 6 meses de aspirante lá. E aí, da onde que surgiu o bombeiro, né? Nessa história toda. Legal. Vamos lá. No aspirantado, né? Aí você começa a conhecer a realidade, né? Você sai da academia e você começa a ver a realidade do dia a dia do policiamento. O interior é um pouco diferente, né? Do que na capital. Sim. Então, eu tinha o meu pelotão. No treinamento no 01, eu tinha o meu pelotão, que era sempre pessoas, né? Então você tinha, querendo ou não, vivência maior. E aí você começa a ter contato com os oficiais que estavam lá. E dos oficiais tinha um capitão, que era o comandante da quarta CIA, que ele tinha acabado de vir do bombeiro, né? Tinha Aí, sido promovido, não teve vaga no bombeiro, ele foi pro policiamento perto da casa dele. aham. E sempre que eu tava de CFP diurno, porque era um dia de dia e um dia de noite também lá no interior da escala, né? Sempre que eu tava de CFP diurno, eu passava na quarta CIA lá e Conversava com conversava ele. com ele, né? De todos os capitães, assim, ele era de longe o mais gente boa. Conversava mais, o que sempre falava e dava toque. E ele começou a falar. Falei, putz, Sapiens, eu vejo aí você. Eu sempre gostei de treinar, né? Na academia eu já acordava de madrugada pra ir correr. Então, Ou seja, acordava antes de todo mundo e já ia correr e geralmente treinar. 4 horas da manhã eu já tava fazendo minha corrida em jejum lá na academia antes de dar alvorada, né? Que bacana. E aí ele falava, meu, eu sempre vejo você correndo, você gosta de atividade física, tudo. Arrumei briga no batalhão com o major lá pra poder dar treinamento pra tropa, né? Falei, puta, major, a gente precisa fazer os caras treinar. Lá não tinha muito costume disso, né? Arrumei briga lá pra ver se conseguia pegar uma viatura lá, 1 horinha pra fazer alguma coisa. Tava tranquilo. E aí ele começou a conversar comigo. Falou, Sapiens, eu fui pro bombeiro tarde, né? Como tenente antigo já, é a única coisa que eu me arrependo. Se fosse hoje, eu iria mais cedo. Então, se você gosta disso, por que você não pensa em ir pro bombeiro? Ficou aquilo na minha cabeça, né? Isso daí foi no comecinho do aspirantado. Bombeiro, né? Até então eu não conhecia, né? Não tinha noção de tantas coisas que o bombeiro faz, né? A gente tinha a ideia de bombeiro só a UR, né? Que é você ambulância, né? Unidade de resgate, que em Que é a unidade tese, de resgate. quando uma pessoa se acidenta, né, chama Sim. lá um 90 e aí acaba vindo também se é um acidente de trânsito com vítima, vai lá uma UR, a unidade de resgate, que vai lá prestar o atendimento inicial e levar para o pronto-socorro, não é Sim, vai isso? fazer a parte do atendimento pré-hospitalar, né? E levar pro PS. Então eu só tinha essa ideia de bombeiro, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco. Fui lá no quartel de bombeiro lá de São João da Boa Vista, conversei com tava lá comandando na época. Comecei a ver um pouco do dia a dia do bombeiro também e achei bem legal, né? Bem interessante. E aí o demais foi as ocorrências, né? As ocorrências que você vai pegando no policiamento e você vai vendo que cada área da polícia você tem que ter um perfil específico para aquilo, não tem Sim, jeito, né? tem que se especializar naquilo. Sim. Cada coisa da polícia parece que você nasce para fazer aquilo, né? Uhum. Nunca fui do choque, mas eu imagino assim, o cara para trabalhar na rota, por exemplo, ele tem que ter um perfil X. Sim, Se o cara não tiver aquele perfil X, ele não vai conseguir trabalhar lá. não vai. Ou não vai executar bem o serviço que precisa, ou o cara não vai conseguir ser feliz, né, fazendo aquilo, né? Não sei, o cara não consegue desenvolver bem o lado pessoal dele. E isso pra tudo, né? Pro bombeiro também. O cara tem que ter um perfil diferente pra poder É, trabalhar no bombeiro e ser feliz com o que ele faz, né? exato. Nisso que o Sapiens está falando, a PM ela é grandiosa, pessoal. Sim. Por que ela é grandiosa que eu falo? Lá nós temos várias especializações, né? Então,
Se a pessoa se identifica na área operacional, ele vai trabalhar na área operacional. Ele tem, aliás, não é ele fala eu quero, ele tem que se especializar para fazer parte daquela especialização. Eu quero ir para o choque. Qual parte do choque você quer ir, né? Porque o choque também ele é dividido na cavalaria, na rota, no canil, né? A parte de controle de distúrbios civis, a parte de estádio, enfim, é grande. Tem várias especializações. Tem o bombeiro, tem o trânsito, tem a rodoviária, tem o águia. Então você tem que saber qual parte você se identifica ou até a parte... vou trabalhar também na parte administrativa, nos recursos humanos, na parte de relações públicas. Você tem que saber qual parte você vai se identificar, procurar especialização para efetuar de fato e ser feliz, né, Sapiens? É isso que eu falo. Não adianta, tipo... Tem gente que não gosta de atividade física. Aí o cara sabe que para ir pro bombeiro, para ir pro choque, ele tem que treinar. Não adianta, tem que treinar. A vida de policial, a gente tem que treinar. Ainda na função de comando, né? A gente tem que dar o exemplo. Só fazendo um parênteses, quando ele falou de CFP, às vezes você que está assistindo não sabe o que é CFP. CFP é Comando de Força Patrulha. Ele era o oficial que é responsável por uma determinada área. Qualquer tipo de ocorrência, ele tem que direcionar qual equipe que vai resolver aquela ocorrência. Tem uma ocorrência de briga entre marido e mulher. Qual equipe que vai? Vai a equipe X. Tem uma equipe, uma ocorrência de roubo a banco. Ele tem um suporte maior, tem um equipamento melhor, tem condições melhores, ele vai designar uma equipe, bem como ele vai no apoio dessa equipe. Então, ele vai gerenciar. E uma das missões, né, que ele acabou falando assim, arrumei algumas brigas no bom sentido, né, pessoal? Tipo, que a gente fala brigas, não é eu tô brigando com o meu superior, não é isso, né? E a gente fala assim, ô comando, existe a possibilidade da gente adequar o horário do patrulhamento para que tal período que não tem uma constância de ocorrência, a gente fazer um treinamento físico, né? A gente entrar um pouco mais cedo, a gente sair um pouco mais tarde para a gente treinar a nossa tropa, porque é importante treinar a nossa tropa. Então, o brigar, né, pessoal, para quem não está entendendo, no bom sentido de dar opções para o nosso superior para que a gente adeque esse treinamento físico, instruções e combater a criminalidade. Então, às vezes em algumas áreas, devido à grande quantidade de ocorrência, o exemplo, sexta, sábado, tem um volume gigantesco de ocorrência. Então, via de regra, não dá pra gente treinar, porque a gente assume o CFP, né? Assumir o CFP e a gente já vai para atender a ocorrência. A tela tá cheia já. A tela tá cheia, então a gente já não dá para treinar. Então a gente tem que ir atender a ocorrência. Quando o meu período de aspirantado foi tranquilo, fui lá em Sorocaba, né? Mas é uma área carregada também. Lá eu era comando de força patrulha de 5 companhias. Então, via de regra, a gente assumia e já tinha que ir para ocorrência. Não tem jeito, não dava para adequar, né? Então, quinta, sexta, sábado, muita ocorrência. Então, só fiz esse parênteses aí para que as pessoas entendam que, tipo, quando a gente fala um termo, briga, não tá brigando com ninguém, tá? A gente tá propondo melhorias e soluções para adequar o policiamento com atividade física, com treinamento e assim vai. E aí, meu camarada, voltando lá, a gente falou, começou a ver essa parte do bombeiro, começou a entender a parte do bombeiro. E aí, como é que foi? Já começou a entender. Viu que não era só ir lá e, em tese, não só, né? Ir lá e socorrer as pessoas, mas é algo maior, né? E as pessoas não sabem que o bombeiro ele é gigantesco, né? Gigantesco. Então, e aí como é que foi esse processo? E aí comecei a conhecer bem. E junto com conhecer o bombeiros, fui conhecendo tudo, né? Fui conhecendo a parte da força tática do batalhão, que em várias ocorrências eles iam apoiar junto, né? Então, ocorrências de maior gravidade, né? Maior complexidade, a força tática acabava encostando e o CFP tava junto, né? E aí você começa a ver o perfil das pessoas, né? E aí você começa a meio que analisar, fala, qual parece mais comigo, né? Qual perfil me encaixo mais, né? O perfil do cara da força tática, o perfil do cara do bombeiro, o perfil do cara que tá na DM do batalhão, né? O que trabalha com JD, a parte de disciplina, P1. E eu percebi que eu me encaixava muito com o perfil do bombeiro. Legal. Assim, você percebe que as pessoas do bombeiro lá, você conversando, você vendo o dia a dia, a rotina da pessoa, como que é a vida dela, você fala, parece muito com a minha rotina, com a minha vida, né? Então... seria feliz fazendo isso. Bacana. E aí já no finalzinho do meu aspirantado, abriu o CBO. E o CBO já abriu
tendo a possibilidade de você se inscrever como aspirante, começando o curso como segundo tenente, que era o que minha turma ia acontecer com a minha turma. O pessoal não sabe o que é CBO. CBO é o curso de bombeiro para oficiais. Quando você termina a academia, né, você faz o aspirantado, o aspirante ele ainda não é oficial, né, ele é praça especial, é como se fosse um estágio. Ele terminou esse estágio, ele foi aprovado no estágio do aspirantado, ele vira segundo tenente, né, ele vira oficial da Polícia Militar. E aí, se ele quiser ir para o bombeiro, ele presta um concurso interno, que é o CBO, e dura 11 meses, né, de 11 meses a 12 meses. Mas tem um pré-requisito para passar, né? Simplesmente eu falo assim, eu quero ir pro bombeiro, vou lá fazer o CBO e estudar mais um ano. Não é assim, né? Como é que... É um concurso interno, então ele vai prestar prova escrita. Tem uma prova escrita, não é isso? A prova escrita é focada para a parte de exatas, porque o curso do CBO ele é focado em exatas, né? O oficial do bombeiro ele sai de lá uma carga muito grande da parte de engenharia. Então a gente tem aula de cálculo, materiais, física, química. Então já no concurso interno a gente já cobra isso do candidato, né? Parte de matemática, física, química, já cai na prova. Então tem uma prova objetiva com questões ou dissertativa. Parecido com vestibular mesmo. Meio como se fosse um vestibular e aí tem um número de vagas. Normalmente abrem quantas vagas? Depende muito, né? Agora tá mudando um pouco porque agora o bombeiro tá meio que trazendo o oficial direto da academia já, né? Então... Normalmente, pelo que eu analiso, assim, a tendência é começar a sair da academia e já ir pro bombeiro, fazer o aspirantado no bombeiro. Mas por enquanto ainda tá tendo os dois, né? Tá tendo o CBO para aspirantes e o CBO para tenente formado já. Ah, legal, para oficiais já. E normalmente gira em torno de 30 vagas, né? 30 vagas. Boa. Show de bola. Então tem a duração de aproximadamente um ano. Um ano. Legal. E aí tem a prova e também tem o TAF também, né? Tem o TAF, que o TAF tem o TAF específico. O TAF é puxado ou não? É um pouco mais puxado que o TAF do policiamento, porque o serviço do bombeiro ele é um serviço muito braçal, né? Precisa muito, a gente tem, lógico, os equipamentos, mas ele é um serviço que desgasta muito fisicamente. Então tem que ter muita resistência, né? O cara tem que ter um condicionamento físico um pouco melhor do que o cara que tá no policiamento normal. Assim como, por exemplo, o cara que vai trabalhar no choque, né? Sim. O cara que vai lá pro terceiro de choque, que vai fazer CDC, ele tem que ter um condicionamento físico um pouco melhor do que o cara que vai estar no 01, por exemplo, né? E acaba se preparando mais porque são atividades específicas, né? Tipo, Sim. para salvar uma pessoa em mata, para poder resgatar uma pessoa no incêndio, tem que ter o treinamento, tem que ter resistência àquele equipamento, pesa muito, o oxigênio, enfim, então precisa desse treinamento. Então tem um TAF diferenciado, inclusive a questão de natação acaba sendo um pouco mais puxado, né, Sapienza? É o que eu sempre vejo que acaba reprovando mais a parte de água, né? Seja para oficial, seja para soldado, né? E água que acaba sendo monstro, né?